Bem-vindo a mais um vídeo do canal Nutricionista e Funcional. Hoje eu, nutricionista, aqui da clínica, meu nome é Daiane, mas pode chamar de Dai, vou conversar aqui com o Rafael Lara, que é especialista em medicina chinesa, e o tema de hoje é sobre chás. Claro, não deixa de ativar as notificações, além de curtir e comentar o nosso vídeo. O tema de hoje é sobre chás. É algo que a gente nutricionista gosta muito de falar de chás, de passar, de fazer certas misturas. Mas é muito interessante ver como isso não é um domínio nosso de nutricionista, né? Isso é todo um desenvolvimento que a gente chama de fitoterapia. E aí eu tive a honra de chamar e ter o convite aceito pelo Rafael Lara. Ele é médico, né, de medicina chinesa, ele vai falar um pouquinho mais dele, porque obviamente quem domina tudo de chás é a medicina chinesa, né, Rafa? Conta um pouquinho mais pra gente. Claro. Bom, como você já apontou, os chás eles estão muito misturados com a fitoterapia, né? Na tradição asiática, não só chinesa, isso já vem de milênios. Então a gente tem aí o consumo do chá, da planta do chá, Camellia sinensis, há 1500, 2000 anos, né? E isso vem sendo uma tradição que chegou até nós através aí do contato inicialmente com os ingleses e passou a fazer parte da nossa cultura também. Legal, muito bom. E eu não tinha a menor ideia, o Rafael estava me ensinando que chá é um termo específico para Camellia sinensis, né? Isso mesmo, Dai. Na verdade a gente chama chá, aqui a gente chama chá de camomila, chá de qualquer outra coisa, mas tecnicamente chá são só os produtos feitos a partir da Camellia sinensis, que é a planta do chá. O nome vem do nome chinês, né, que é Lu Cha, que seria o nome usado na China para essa árvore, para essa planta que dá origem ao chá. Então, com o contato com os ingleses, eles aprenderam e acabaram levando isso para lá e a gente ficou com essa tradição. Mas chá é só o que é da Camellia sinensis. Legal. E uma parte que poucas pessoas sabem é que existe uma variedade de apresentação da Camellia sinensis. Sim. Né? Camellia sinensis é um nome aí científico, né? Sim, é um nome botânico. É um nome né? botânico. Obrigada pela correção. É um nome botânico. Sim. Mas comercialmente a gente conhece a Camellia sinensis com outras apresentações. E Sim. quais são essas, Rafa? Então, são as cores do chá, né? As pessoas conhecem como chá branco, chá preto, o chá azul, que é o oolong, o chá vermelho, que é o pu'er, e o chá verde, né? Que é o mais conhecido aí, que é o tradicionalmente usado, mais usado assim, né? Legal. E todos são Camellia sinensis, Todos né? são Camellia sinensis. Muda a forma de processamento e algumas partes que são utilizadas. Normalmente são utilizadas as folhas, né, da camélia. Aí tem algumas variedades especiais que se utilizam outras partes também. Mas, no geral, o que acontece é que, de acordo com o processamento, ele vai ficar mais ou menos oxidado, ou mais ou menos fermentado, ou envelhecido. É isso que muda. Então, se a gente usar flores e folhas, o certo é a gente falar que a gente está fazendo ali com elas uma infusão. E se a gente usar uma raiz ou um caule, o certo é a gente falar que a gente vai fazer ali um procedimento de decocção. Qual é essa diferença, na verdade, na forma de preparo? O ideal é que, se for flores e folhas, você pegue uma água, 1 litro, coloque para ferver. Na hora que essa água ferver, você vai apagar o fogo, colocar ali na proporção de 1 litro de água para 1 colher de sopa da erva, você vai colocar e abafar, já com o fogo apagado, é importante destacar isso, né, Rafa? Que essa flor ou essa folha, ela vai ficar ali por 3 a 5 minutos abafado. Daí você vai fazer depois algum processo de peneira, pode ser com algum utensílio específico de chá. Eu separei aqui para vocês verem uma caneca nada pequena, que eu deixo de chá aqui no consultório. Então, lá na copa eu faço água quente, aqui dentro eu coloco a erva e aqui, ó, já é uma cestinha que encaixa perfeitamente na caneca. Então, eu coloco a erva, abafo aí por 3 a 5 minutos, depois eu tiro aqui a erva, descarto e aqui já tá feito o meu chá. Isso serve, essa técnica de esperar ferver a água, depois colocar em contato por 3 a 5 minutos com a erva, é o que a gente chama de infusão. Decocção é quando a gente vai usar uma raiz ou um caule
E aí, claro, pelo próprio o olhar ali da peça que a gente esteja usando, seja um gengibre, um mulungu, a gente percebe ali que é mais rígido, para que aconteça os extratos de uma forma, né, ali dos fitoquímicos melhor, com mais, de certa forma, um pouco mais avançada, a gente precisa da decocção, que seria colocar essa raiz ou esse caule para ferver com a água por 15 a 20 minutos. Então, vai ter que haver uma remoção um pouco mais longa aí, e por isso tem que ferver na água. Flores e folhas são tão sensíveis que eles não vão suportar essa fervura, né? E aí uma outra pergunta muito comum de vocês é, depois que esse chá está feito, qual é o tempo de duração, né? Ou então qual é a forma de armazenamento? O chá ele precisa ser feito para ser consumido exatamente no momento? Então algumas pesquisas mostram que ainda que você faça o chá ali na hora, se você pode mantê-lo ele numa térmica ou mantê-lo na geladeira, e isso vai ter a certa parte das propriedades mantidas por até 24 horas. Então é bem interessante que você pode fazer o chá hoje e tomar ele até o próximo dia, armazenando esse chá de uma forma também saudável. Saudável seria evitar armazenar ele num plástico ou no alumínio, buscar armazenar ele mais numa porcelana ou no vidro, para que também mantenha todas as características do chá. Às vezes as pessoas falam assim, Dai, eu não bebo tanto chá porque eu não acho prático. Mas se você pensar bem que dá para fazer esse processo de armazenamento, sim, isso vai ajudar um tanto a talvez você conseguir tomar mais chá ao longo do seu dia, né? Com certeza. Outra pergunta muito comum é em relação se vale, eu falei aqui todo o processo de infusão e decocção, mas se vale também escolher alguns chás que sejam de sachê. De certa forma, quando a gente está falando da qualidade do chá, isso exige também que tenha acontecido ali uma certa qualidade na extração, na colheita dessas folhas, enfim, das espécies que a gente está trabalhando. Um chá de sachê, ele tem um processamento um pouco mais bruto. Ele não pega só folha nova, ele pega folha seca, claro, ele pega caule, ele pega partes não tão interessantes, tá? Porque afinal, comercialmente, ele entende que pode ser assim. E além desse processamento um pouco mais vasto, todo sachê, vocês podem perceber, ele é branco, então aí acontece um processo tanto de cola quanto de branqueamento, sim, com algumas substâncias químicas também não interessantes, como dioxina e várias outras. Então evitar esses chás de sachê, não só pela qualidade, quanto pela cola, é interessante, tá? Para que a gente possa ter a propriedade só positiva ali daquela infusão da decocção, né, Rafa? É verdade, com certeza. Isso é como um vinho, né? Na verdade, se você olhar nos países que tem a tradição do chá mesmo, tudo isso é levado em consideração. O armazenamento, a origem, né, a pureza do que está sendo utilizado, então faz toda a diferença. É claro que não quer dizer também que num dia com muita pressa, eu não posso usar, claro, um café da manhã de um hotel, claro, não é? Numa reunião, que não dê para você pegar lá sua água quente, sua caneca e fazer o chá. Não quer dizer que você não possa tomar um sachê. Hoje em dia, em todas as lojas de R$1,99, de casa, de decoração, tem infusores decorativos, assim. Então, eu acho que a gente já passou essa barreira de que chá é uma coisa difícil, né? Acho que está acessível de forma muito plena para todo mundo. Pode comprar uma garrafinha térmica, né? A pessoa faz, leva durante o dia. Leva água quente. Isso nos hospitais na China, os profissionais fazem isso. Eles levam e bebem o dia inteiro. Não, a gente não precisa nem longe na China, a gente só precisa ver os gaúchos que a gente convive. Exatamente. Gaúcho leva o seu chimarrão e a água quente para onde vai. Exatamente. Você me lembrou uma coisa importante, Dai, que eu precisava falar, né? Porque a temperatura do chá, né? Então, a gente sabe que existe uma relação real entre a temperatura muito quente, o consumo de bebidas muito quentes e câncer de esôfago, tá? Então, na China, a razão pela qual as xícaras não têm a asa é para você conseguir pegar numa temperatura que não queime a sua mão. Porque se você pega numa temperatura que está queimando a sua mão, é sinal de que você vai ter lesão. E você, com o tempo, essa lesão você vai criando uma displasia, um processo celular que pode até virar um câncer de esôfago. Muito bom você lembrar isso, tanto que no Brasil, os dados epidemiológicos mostram que a região do Brasil que mais tem câncer de esôfago é o sul. Exatamente, pelo chimarrão, não pela erva, né? Algumas pessoas acham, o chimarrão faz mal. Não, não é o chimarrão. É a temperatura, o consumo excessivo, várias vezes ao dia, de algo muito quente. Perfeito.
E os estudos mostram que tem tanta associação da bebida quente, como o Rafa destacou, não é a qualidade da erva, e a presença de óleo de soja na alimentação. Que isso é um ótimo tema para um próximo ao vivo. Com certeza. Legal. Falamos da temperatura, da definição. Uma coisa que a gente não falou, Rafa, que eu acho que o pessoal perguntou muito é qual é o limite? Existe alguma contraindicação de chá? Qual é a sua visão na medicina chinesa? Olha, falando da Camellia sinensis, depende da tolerância e da sensibilidade da pessoa à teína, à cafeína e à xantina, né? Então, se a pessoa, eu, por exemplo, como eu já conversei com você, eu sou muito sensível à cafeína, se eu tomar 2 xícaras à noite, talvez eu não durma. Mas isso vai muito da tolerância. Mas eu diria aí que, dependendo da pessoa, 3 a 5 xícaras por dia é saudável, se a pessoa não tiver... É tolerável, né? Uma coisa que eu vejo no consultório acontecer é que o exagero sempre faz mal. Ah, Daiane, se eu tomar 2 litros de chá de hibisco por dia, isso pode ter algum problema? Claro. Sim. O problema não é o hibisco, o problema é você não estar conseguindo fazer variedade, tá? Uma pergunta muito comum que apareceu quando eu abri a caixa de perguntas no Instagram foi em relação, existe algum problema fazer combinações de ervas? Eu vou falar a opinião da nutrição, claro. Rafa depois pode me corrigir. Não, desde que não sejam ervas de efeito antagônico. Sempre destaco aqui para vocês a importância da higiene do sono. Higiene do sono é perceber que a partir das 16 às 7 horas a gente já não deve colocar nada estimulante na nossa rotina. Seja um chá, seja um problema, seja uma televisão, seja algum documentário, um filme de muita agitação. Tudo isso vai desregular ali a sua baixa de cortisol, que poderia proporcionar um aumento de melatonina. Então, você não vai misturar um chá verde cafeinado com um chá de camomila, que é calmante. Eu acho que essa seria a combinação errada, né? Tem alguma outra que você destaque, Rafa? Na farmacologia chinesa tradicional, que é muito sofisticada, raramente nós usamos uma planta só. Isso, na verdade, é raro. Na verdade, o mais comum é misturar. 10, 12, Perfeito. Às vezes 40 ervas diferentes. Só que para isso, é claro que quando você usa uma mistura complexa, é prescrito por alguém que sabe o que está fazendo. E existe sim essa questão de sinergismo, antagonismo. Existem ervas que não podem ser usadas umas com as outras por várias razões, alguns motivos que com o tempo se mostraram um pouco folclóricos, outros que são bem reais. Os antigos médicos chineses entenderam isso como poucos povos no mundo, porque a gente utiliza aí quase 13 mil ervas, é muita coisa. Na prática são 600, 800. Então essa combinação ela tem que seguir um princípio lógico, né? A gente tem um princípio lógico na medicina chinesa, mas simplificando é mais ou menos isso. Você tem que tomar cuidado com os antagonismos e existem coisas que podem, mesmo você não sabendo, elas podem pelo menos anular. Às vezes você tem um efeito antagônico, né? Mas no geral é isso aí, é tentar fazer o mais simples. Se você conhece às vezes combinações que desde a época da sua avó 2 ou 3 ervas, use aquelas 2 ou 3. Vó nunca errou na história, né? Às vezes mas nisso aí deve ter acertado. Legal. Então, antes de passarmos da segunda parte, tem mais uma pergunta que vocês fizeram e que eu também vejo frequentemente no consultório acontecer. Dai, chá substitui água? Porque afinal, é quase uma água. O que a gente fez ali foram uns 3, 5 ou 10, 15 minutos ali na temperatura da água mais quente. Então, no raciocínio da maioria das pessoas, estar bebendo aquele chá ao longo do dia é o mesmo efeito de estar bebendo água. Essa pergunta, alguns cientistas já fizeram, né, os pesquisadores, e aplicaram um método bem diferente para saber essa resposta. A pesquisa foi o seguinte: eles pegaram uma água e marcaram com elemento radioativo, digamos aí, saudável, e o chá não. O chá que foi feito, a água que foi para preparar o chá, a água que foi utilizada para preparar o chá, não tinha essa marcação radioativa. E aí, a pessoa que estava no teste lá científico, bebeu o copo de água, bebeu o copo de chá e entrou numa máquina de ressonância. Porque a máquina de ressonância ela ia saber mapear exatamente o caminho da água e do chá. E a conclusão da pesquisa foi que em determinado momento metabólico houve uma segregação. A água foi para um caminho e o chá foi para outro caminho. Então isso mostrou que ainda que o chá tem um aspecto muito líquido, muito parecido de água, para o nosso organismo isso não é considerado um substituto do consumo de água. Então tenha cuidado com o exagero dos chás, principalmente por ele estar substituindo o seu consumo de água.
Mas não é só chá que as pessoas costumam errar, não. Tem gente que exagera no café, no copo de leite, no refrigerante, e daí esquece que tem que beber água, né, Rafa? Claro, claro. E essa pesquisa eu acabei de aprender com você, achei muito interessante. Realmente a gente tem que considerar, né? Na verdade, tudo é água, tudo tem água, mas e aí? Eu vou parar de beber água? Não, mesmo com o chá. Mas essa informação que eu achei muito interessante, eu desconhecia, achei bastante interessante. A gente precisa realmente ter o hábito de tomar o chá como algo, né, um suplemento funcional, mas a gente não deve parar de tomar água na forma de água. Né? Para que ela cumpra o papel dela, né, de água. A gente anotou aqui várias, não doenças, mas vários, digamos, problemas ou dificuldades que vocês costumam perguntar pra gente qual é o melhor chá para essa situação. Então eu fiz uma lista aqui, eu vou falar a determinada situação e o Rafa vai nos dar a sugestão de qual chá, enfim, o que fazer baseado na medicina chinesa, tá? Okay. Vamos ao primeiro, cólica. Existem várias opções. Como algumas das opções que para nós são muito comuns, é difícil que as pessoas tenham acesso, eu pensei na cólica num óleo essencial, tá? Então a sálvia, que também é muito usada na China para isso, às vezes você não consegue, ela chama danshen, a erva para fazer a infusão ou a decocção, mas você pode comprar o óleo essencial de sálvia e usar. Importante dizer que pela Anvisa não se deve no Brasil fazer uso oral dos óleos essenciais, mas a sálvia é seguro e é usada no mundo inteiro de forma oral também. Então 1, 2 gotas, só isso. De aplicação local, ensina? Pode fazer oral. Na verdade, do ponto de vista técnico, apesar de ter essa previsão da Anvisa, do ponto de vista técnico, isso não tem problema. Tá? Mas tem pessoas que fazem uso tópico ou uso inalatório, mas 1 ou 2 gotas na água são suficientes para diminuir muito cólica menstrual. Perfeito. Sabe como que eu já usei sálvia? Que ela é um ótimo tempero para suínos, tá? É fantástico. O problema é achar a sálvia, então você tem que ir em mercados, em CAs, em pontos mais específicos. Sim. A sálvia, o princípio ativo dela, para memória, para estudo, também é fantástico, não é? É porque é uma erva que ativa a circulação de sangue no cérebro. Perfeito. Na medicina chinesa a gente usa inclusive em doenças neurodegenerativas. Provavelmente por isso. Então vai ajudar na cólica, vai ajudar na memória, na parte de doenças neurodegenerativas também. TPM, Rafa? TPM, uma coisa bem simples, é menta e hortelã, né? Que ajuda bastante naquele iniciozinho, quando você vai começar a estagnar a energia do fígado. Na medicina chinesa é isso que acontece. Ela é ótima para dispersar essa energia estagnada, é ótima para as dores de cabeça, é ótima para as dores por estagnação de energia. Perfeito, muito bom. Essa é o que todo mundo quer saber, né? Todo mundo pergunta. Quebrar a gordura, efeito termogênico, qual chá que você considera o melhor? Bom, o próprio chá verde, os derivados da camélia sinensis, uma das indicações tradicionais da camélia é combater a umidade interna, que seria, na medicina chinesa, essa gordura, né? Mas não significa, pelo amor de Deus, que a pessoa vai tomar o chá verde e vai emagrecer, né? Não é isso. Às vezes eu brinco com a pessoa que é só se ela for pegar o chá verde no alto de uma montanha, porque não é exatamente isso. Mas ele tem alguns princípios que podem ajudar, inclusive na variação do chá vermelho, o puer, ele realmente tem uma ação até em esteatose hepática, ajuda a reduzir o colesterol e tem uma atuação na gordura sim. Perfeito. O que eu já vi em estudo científico foi uma comparação do uso da carqueja para quebra de gordura. E o estudo comparou a carqueja na forma de cápsula, de manipulado, e na forma de chá. Sim. E na forma de chá foi a forma mais efetiva para quebra de gordura, principalmente aquela gordura abaixo do umbigo, que está muito ligado a estresse e vários outros aspectos também. Isso aí vem a confirmar, Dai, que na verdade, quando você pode fazer a decocção ou a infusão, sempre é melhor. Perfeito. A forma, na China, a forma mais forte de usar qualquer medicamento fitoterápico é a decocção, ou é você fazer a decocção. Na forma ou infusão, que a gente chama de chá, né? Tem as ou formas mais modernas, né, que seriam as cápsulas, as pílulas feitas com tecnologia moderna, mas ainda assim, nos próprios hospitais, a decocção das ervas é a primeira escolha. Perfeito, muito bom. Próximo problema que temos aqui, dores de cabeça. Hortelã e menta também são coisas que
ajudam bastante nas fases iniciais. Também pela tá? associação ao fígado, né? Também, exatamente, na medicina chinesa, porque quando a gente fala dor de cabeça, na medicina oriental a gente sempre lembra da topografia da dor. Mas o muito comum em cefaleias tensionais episódicas é a dor ser na região aqui temporal, né? Ou parietal, que são áreas relacionadas a fígado na medicina chinesa. Então essas duas ervas, menta e hortelã, ajudam bastante. Bom. Dores articulares. Bom, dores articulares, a gente tem aí atualmente aqui a moringa, né? Que é um chá anti-inflamatório que pode ajudar bastante. Chá não, perdão, uma infusão, eu mesmo não chamo de chá. E eu também oriento o uso do magnésio em muitos pacientes. Não, o magnésio praticamente está diluído na água aqui do consultório, de tanto que a gente fala. Muito legal. Magnésio em dores no geral, mas dores articulares faz um trabalho muito bom, com né? certeza. É até um tema para um próximo ao vivo, para um próximo vídeo, é a gente falar desse efeito do magnésio na prevenção de calcificação de articulação, né, o que está ligado em artrite, vários outros aspectos também. O próximo problema aqui colocado pelo nosso público foi cândida. O óleo essencial do orégano. O óleo essencial de orégano é um antifúngico excelente. Ele também é seguro, consumo oral, aí 4 gotas correspondem a uma cápsula de 125 miligramas, aquelas cápsulas de soft gel importadas, que é difícil de achar, mas são 4 gotinhas do óleo essencial de orégano. É um antifúngico excelente. E o banho de assento com óleo de orégano também. O próximo, melhorar a imunidade, de uma forma geral, Rafa. Olha, quando a gente fala de imunidade, aí eu preciso falar de uma erva chinesa que, apesar dela não ser tão conhecida aqui, mas ela é a melhor opção que a gente tem para várias coisas, é o astragalus, que chama Huangqi em chinês. Então, o astragalus, ele pode, para quem tem, se você não tiver como mandar manipular ou usar em cápsulas, existem empórios empórios que vendem ervas chinesas hoje, você compra pela internet, tem em São Paulo, tem um muito conhecido, chama Empório Sim, até recomendo, que você consegue isso fácil lá, é uma raiz, vem o astragalus na forma de raiz, você faz o decocto dele, é uma erva que não tem toxicidade, ela não tem riscos, ela tem pouquíssimas interações com outros medicamentos, super segura, e ela pode ser usada em grandes quantidades, e é uma erva que tem realmente benefícios assim, ímpar com relação à imunidade. É usado na China, inclusive, em estratégias oficiais de prevenção das gripes complicadas, das variações do vírus influenza que se tem hoje, e é um excelente agente preventivo. Legal, muito bom. O próximo é fígado, é um pouco geral, né? Mas se você quiser direcionar algum problema de fígado em específico, a gente já mencionou o fígado em outros, né? Claro. Bom, o fígado eu juntei aqui junto com a parte digestiva, tá? Porque acaba que é o que as pessoas pensam mais. Existe uma fruta, chama Fructus crataegg, que é conhecido como Shanzha em chinês, que também você consegue nesses empórios de loja de ervas orientais, e é um dos melhores digestivos que tem, e é excelente, ajuda a tirar, inclusive, gordura, esteatose hepática, penetra no canal do fígado na medicina chinesa, e é excelente. Em termos de alimentos, então fazendo a minha adição aqui nutricional, o maior e o melhor alimento para fígado chama-se alcachofra. Tá? A alcachofra é fantástico porque ela tem um composto que é silimarina, que tem o princípio ativo do cardomariano, e isso consegue fazer ali que a gente chama de regeneração de hepatócito. E até a própria alcachofra, em termos de alimento, ela consegue ter uma biodisponibilidade da silimarina maior do que o próprio chá. Então é onde a gente vê um casamento muito perfeito entre a técnica de um chá, o que você está mencionando de um óleo essencial, a alimentação, tudo se combina para o melhor da sua saúde, que é o que a gente deseja, né? Problemas digestivos, na parte mais gástrica, alguma erva, Rafa? Olha, 2 coisas que eu vou falar. Essa mesmo fruto, né, a Shanzha, Fructus crataegg, é muito bom. E a casca da tangerina. A casca da tangerina da mexerica, aquela da pocã, né, da casca soltinha, aquilo é excelente para distensão abdominal, para quando tem gases, e é um ótimo digestivo também. Então a casca da mexerica é excepcional. Além de não virar lixo, né? Você vai aproveitar para fazer um chá. Inclusive diminui secreção, diminui mucosidade. Muitas fórmulas da medicina chinesa, fórmulas tradicionais, usadas para doenças respiratórias, com excesso de muco, a casca da pocã é usada como um ingrediente principal.
Como é importante a gente saber usar as cascas, né? Casca de jabuticaba, casca de romã, casca de laranja. Sim. Todas têm seus efeitos. Exatamente. E muitas vezes a gente desperdiça. Eu vou destacar nessa parte de digestiva, eu gosto muito de passar aqui no consultório a mistura de chá de espinheira santa. E se for associada a essa distensão com abdominal, com gases, com dor, misturar ou com salsinha ou com funcho, tá? A mistura é muito boa, porque tanto melhora a parte superior digestiva, quanto essa distensão abdominal feita pelos gases. Ótimo. É uma excelente mistura. E se colocar umas gotinhas de própolis, fantástico, melhor ainda. Menopausa. Bom, menopausa tem muitas opções na medicina chinesa, né? Mas é claro que geralmente são fórmulas e nunca é uma substância. Esse é um assunto que nunca é uma substância só, é uma fórmula feita para aquela mulher. Mas assim, as pessoas conhecem muito aqui a amora, e realmente a amora se usa várias partes dela na medicina chinesa. Essa aí chama sanguiê, que é a folha da amora. E por que ela ajuda na menopausa? É uma substância que ajuda a tirar calor do fígado. Por que ela não resolve em todas as mulheres? Tem mulheres que tomam chá de infusão de amora e sentem que melhorou muito, outras que não melhorou nada. Porque, como eu estava dizendo anteriormente, a gente nunca usa uma substância só. Porque você tem que trabalhar com aquele organismo. Então, às vezes, a mulher tem uma síndrome climatérica, mas o sintoma principal dela não vem desse calor no fígado, vem de uma deficiência dos rins. E aí aquilo não vai ser suficiente. Então, depende. Mas, no geral, sim, a folha da amoreira tem um efeito de refrescar o sangue e por isso pode combater o fogacho. Legal. Sono, eita, isso eu falo bastante, é bom que a gente junta aí. A gente tem várias opções, né? Assim, dessas conhecidas que a gente usa aqui, mas a gente tem o mulungu, né? A camomila, são opções assim que eu uso muito e que são fáceis, são simples, né? Perfeito. A passiflora, que é a parte do maracujá, ou às vezes se você não tiver um chá de passiflora, você pode pegar o próprio maracujá e pegar um pouquinho dele puro e diluir nesse chá aí da sua ceia para te ajudar a dormir. Sim. Sem contar o aspecto de evitar os cafeinados. Já atendi muita gente que destacava, eu compro uma garrafa de chá mate e tomo ali um copo depois do jantar. Lembrando que o chá mate também é um chá cafeinado. Então, mais do que às vezes colocar um chá para dormir, você tem que fazer esse processo de tirar a cafeína e tirar os estímulos externos, né? Verdade. Outra associação que na parte nutricional a gente não associa tanto, né, a gente não conjuga tanto, é o chá verde perto das refeições principais fontes de ferro, porque ele pode fazer um processo que a gente chama de quelação, que é colar ali, desestabilizar a absorção de ferro e alguns dos seus coadjuvantes, como zinco, cobre também. Então, para evitar um processo de anemia, né, que seria por falta de ferro, é uma estratégia interessante. Mas tudo na nutrição existe uma individualização. Se você é um homem, que é o mais comum acontecer, e você tem problema de ferritina muito alta, depois de uma refeição tomar um chá verde é interessante porque a gente vai tender a baixar a sua ferritina. Claro. Então nada é muito padrão, né, Rafa? Claro. É mais um entendimento do seu caso clínico. É claro, e às vezes, né, o tempo, às vezes a pessoa tem um certo problema de baixa, mas uma hora depois que ela tivesse alimentado, normalmente ela não vai ter aquele prejuízo, né? E tudo depende da quantidade, né? Mas é uma recomendação, realmente, no consultório, às vezes é muito comum a gente ver pessoas com problemas de ferritina e a gente tem que fazer esse ajuste mesmo. Com certeza. O último, que foi listado aqui pra gente, chama-se quebra-pedra. A pergunta era, funciona mesmo? Olha, funciona. A questão é o seguinte, o nome quebra-pedra dá a impressão de que um cálculo enorme vai ser dissolvido, mas não é bem isso. Na verdade, a Phyllanthus, que é a planta que a gente chama de quebra-pedra, sim, ela tem princípios ativos interessantes para ajudar no processo da litismo, relaxando o músculo liso do ureter, ajudando a reduzir o ácido úrico, o cálcio da urina. Isso pode sim diminuir um pouco a formação dos cálculos, principalmente os de oxalato de cálcio, mas não significa que uma pedra grande vai se dissolver. Mas é um agente interessante e é recomendado que se use sim. Tá? Inclusive, a mesma planta, o mesmo gênero da Phyllanthus, até como curiosidade, é usado, é patenteado fora do Brasil, por pesquisadores de fora do Brasil, apesar de ser uma planta brasileira, como um antiviral para hepatite B. E funciona maravilhosamente.
patenteado fora do Brasil. Fora do Brasil. A gente estava conversando aqui antes de começar que a riqueza do Brasil estima que a gente tem mais de 50 mil tipos de espécies, né? Seja erva, caule, enfim, de ativos. Sim. E catalogado mesmo, permitido o uso de domínio científico brasileiro é menos de 1.000. E que grande parte dessas espécies estão sendo estudadas e desenvolvidas e trabalhadas em Israel e no Japão, porque os pesquisadores têm levado, né? Então, as maiores fontes de estudo não são brasileiras. Por isso que o Rafael aqui abrilhantou o nosso ao vivo, porque a gente, nutricionista, acaba tendo uma visão muito limitada do efeito dessas ervas. Obrigado. Não, você também me trouxe muitas informações que eu até então desconhecia. Muito legal. Que bom, espero que vocês tenham aproveitado, espero que a gente tenha abordado todos os temas sugeridos por vocês. Uma boa noite para vocês. Boa noite, obrigado, pessoal.